Salve, salve, meus amigos aqui do Caminhos da Evolução, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo nossos microfones para a Rádio Sensorial, que vai ao ar toda terça-feira, 1 hora da tarde, e para o YouTube do Caminhos da Evolução, que vai ao ar também às terças-feiras, só que às 6 horas da tarde, um só áudio, o outro áudio e vídeo. E quem está vendo o vídeo já viu que eu tenho uma amiga nova aqui, a minha amiga Paula Nogueira, que eu conheci por outro programa que eu faço, lá o Café Cultural, que ela escreveu um livro. E eu, batendo papo com a Paula, falei, eu vou conversar com essa menina sobre uma coisa muito interessante. E aí enchi o saco dela e ela aceitou, não sei como que as pessoas ainda aceitam convites meus. Mas fazer o quê, né? Tem de tudo. Paulinha, tudo bem com você, meu anjo? Tudo bem? Como vai, Sérgio? Obrigada pelo convite. É um prazer tratar dos assuntos que são necessários, que fazem parte da nossa vida em sociedade, né? Sempre pensando aí em como melhorar essa vida em sociedade, né? Então, para mim, É uma das coisas mais difíceis do mundo, né? Melhorar a vida. Você pensa, é, é, é um o ser caminho, né? humano, É uma né? constância. O ser humano, ele não sabe viver sozinho. Ele não foi feito para viver sozinho. Mas ele não sabe viver junto com outros seres humanos, é fora do normal, né? É incrível como quanto mais a gente investe nas relações, mais a gente vê que o grande problema é saber se relacionar. Pois E é. ainda mais quando um dos assuntos, Paula, e que é justamente o que está se trazendo hoje aqui, a gente vai ter um papo sobre a importância da educação. Eu falo sempre que educação e cultura são as duas bases da formação de qualquer pessoa. E quando a gente fala em educação, a pergunta que vem é assim: como inserir o tema espiritualidade na educação? Sem ficar falando de religiões. É muito fácil se a gente for falar de religiões. Aí é fácil. Aí você tem escolas católicas, você tem escolas com vertentes diversas, e aí vai lá, vão fazer estudos bíblicos, um monte de coisa. Não estou criticando, eu acho que tudo é válido. Mas falta conseguir colocar o tema espiritualidade no currículo, na educação, na forma como o desenvolvimento das crianças e dos jovens pode melhorar entendendo o que é espiritualidade. Como que você, como professora, como educadora, vê isso? Muito bem, é uma complexidade falar sobre uma palavra tão subjetiva, né. Uhum. Espiritualidade gera, muitas relações com assuntos diversos e ao mesmo tempo, né, é indissociável do sujeito, da vida em sociedade, né. E é mais prático falar através de religiões, falar através de ensino religioso, porque aí isso ganha trajetórias específicas, se torna mais palpável, não Ok. é? Então, é uma compreensão que precisa sempre caminhar com a colaboração de setores diferentes e ser Uhum. inserida também no processo educacional, essa discussão e como vivenciar a espiritualidade, como conhecer a espiritualidade, como entender de que forma isso se manifesta na vida, hoje, ontem, como vai se manifestar amanhã, né? Mas é preciso Uhum. que isso seja feito de forma cooperativa. Eu imagino que a colaboração tem que ser de diversos setores. Então, sim, de quem tem um conhecimento, né, mais ligado ao ensino religioso, mas de forma diversa, com a participação de diversas religiões, mas também com a colaboração daqueles que têm uma perspectiva acadêmica sobre a espiritualidade, né. Quem já Uhum. estuda isso de forma acadêmica nas universidades, quem faz pesquisa, quem estuda isso de forma, sociológica, antropológica, quem está inserido nesse assunto através de uma perspectiva mais psicológica, Tá. psicanalítica, pedagógica. Então, acho que a contribuição tem que ser dessa maneira, né? Tem que ser múltipla.
E no entanto, a gente já tem alguns documentos, alguma oficialidade sobre o ensino religioso, Sim. né, ele é um componente curricular na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, né, que é um documento que estabelece quais são esses componentes necessários durante o ensino básico, ensino fundamental todo e médio até o final. Ele já é um componente curricular, o ensino religioso, né, o que vai também trazer ah, aspectos de espiritualidade. Agora, qual ensino religioso? É. Né? Esse também é um ponto, porque Não pode ser existem, doutrinário, né? Ele não pode ser um existem espírito escolas religioso que são doutrinário. religiosas, né, que seguem dogmas religiosos de uma Ok. determinada vertente, né, mas como componente curricular de maneira federal, né, portanto, que vai abranger todo o território nacional, e sendo obrigatório, não mais facultativo, obrigatório que exista a oferta, mas Hum. facultativo para, né, frequentar, se matricular, para participar, tá? Não pode Mas tem reprovar. Vamos colocar assim, no popular, assim, o ensino religioso não é aquela matéria que reprova o aluno, né? exatamente, né, Tá, ele deve, ser considerado, ele deve existir, mas não de maneira que penalize, que tenha, né, um processo formal, tradicional de conteúdos como outros componentes, tá. tá. Mas ele está estabelecido, né, porque é como a gente, né, começou a falar aqui, faz parte da vida em sociedade, então tudo que faz parte da vida em sociedade deve ser tratado como parte da formação daquele cidadão, porque a ideia é que se Sim. forme um cidadão, né, durante o ensino básico, tá? Mas qual ensino religioso? Né, quais ensinos religiosos? A própria BNCC, né, que é um documento que deve ser sempre consultado por professores, pedagogos, pela administração escolar, né? A própria BNCC coloca que um dos princípios do ensino religioso é ensinar a diversidade, né, e a partir da Tá. diversidade, a gente também compreende um pouco da espiritualidade no sentido mais amplo, né. Por quê? Porque a espiritualidade acredito que faça parte de um dos aspectos que formam a pessoa, o sujeito, né, como as coisas que são físicas e as coisas que não são físicas, mas Uhum. que inclui aí o respeito, que inclui aí, Perfeito. né, a empatia, que inclui aí a necessidade de uma certa justiça em relação a esse outro, a maneira do outro se manifestar religiosamente ou espiritualmente, carregar os seus símbolos, né, enfim. Então eu entendo que a religiosidade e a espiritualidade são palavras muito próximas, e espiritualidade não é religião. Sim, Mas é mais perfeito. prático falar através, né, Mais fácil, né? desses desse vocabulário, vamos dizer assim, né, porque, entender a espiritualidade de forma tão ampla e subjetiva, não é fácil nem para um adulto, quanto mais, É, né, colocar isso num requer processo experiência. Eu acho que educacional. requer caminhada de vida, né? Requer um pouco de caminhada de vida, de É, experimentação pois é, no campo religioso, para entender o que mas é é necessário, espiritualidade. né, mas é necessário. E mesmo as pessoas que são mais céticas, ateias inclusive, né, reconhecem a espiritualidade, Uhum. hã, no contexto em que se vive, no mundo, né, que é algo não visível, não palpável, mas que determina muito ações, determina muito, a relação com o outro, né, um lugar, de convivência social como a escola, né, que pode ser mais violento, menos violento, né, com ações programadas para serem mais empáticas, para entender esse, né, o respeito ao outro, enfim, Uhum. que são assuntos dentro da espiritualidade, dentro, né, da harmonia do sujeito e da relação com o meio em que ele está,
mas que se trata de forma mais, pragmática, vamos dizer assim, né, quando a gente fala em religiões, né, então É, não é um campo fácil. de forma alguma. Até mesmo porque, se a gente for ver, pelo menos aqui em São Paulo, eu imagino que no restante do Brasil também, ah, muitas instituições de ensino privadas, vamos dizer assim, elas são ligadas a algum tipo de vertente religiosa. Nós temos Uhum, diversos colégios, e até, vamos dizer assim, os mais caros, e não necessariamente os melhores, mas os ditos melhores, né? Eles estão colégios que ligados de alguma maneira ou outra a alguma questão religiosa. Tem, são. tem nome de santo, tem alguma coisa assim. Eu acho que deveriam ser justamente esses que deveriam colocar a questão espiritual mais clara. Mas eles vão pela linha do mais fácil. Pegam lá a Bíblia, pegam lá o ensino religioso e tocam o barco. Pronto, mais fácil ensinar aqui a minha vertente religiosa do que falar das outras. O grande problema nisso tudo, Paula, que eu vejo que nós temos aí, no mínimo, três públicos a serem atingidos. Primeiro são os professores. Segundo são os pais. E, por último, os próprios alunos. É o como a gente sempre fala. Os professores têm que estar preparados para ensinar. Os pais têm que estar preparados, porque a criança vai chegar em casa. Sabe? Oi, mãe, oi, pai, tudo bem? Tudo... Ah, você não sabe, hoje falou-se sobre um banda na escola. O pai vai pegar o primeiro rifle que vem na frente e vai no colégio e vai querer matar todo mundo, né? Onde, galera, vocês estão querendo transformar meu filho em macumbeiro? E a criança tem que saber receber isso. Olha, é basicamente não ter intolerância, acabar com o preconceito. Esse é o Exato, grande objetivo. O grande exato. objetivo de um bom ensino religioso é permitir com que a criança tenha suas escolhas. A família já tem a sua escolha, ninguém está querendo ir contra a escolha da família. Uhum, Estamos querendo apenas que essa criança não fique frente a frente com um amiguinho de uma outra religião e queiram se estapear. É só isso que a gente quer. exatamente. Veja que a questão de uma religião definir, né, como um sistema de ensino será aplicado ali numa determinada escola, não faz com que essa seja a escola mais harmônica, mais feliz, Sim, de forma alguma. De forma alguma. mais respeitosa, né. Então, exatamente isso que você falou, assim, o objetivo principal seria, né, superar a intolerância, né. Até porque o sistema educacional, né, ele deve ser sempre pensado como um caminho para tornar a sociedade mais justa, para tornar a Hum. sociedade mais democrática, né, um caminho para fazer com que a formação desse jovem, desse cidadão, leve sempre, né, à inclusão, ao respeito, né, a esse entendimento, né, de diversidade de práticas religiosas, espirituais, né, como uma formação, né, como um mosaico. E nós temos tantas no Brasil, Paulinha, você não tem ideia. E Tantas, o Brasil, assim, são algumas que muitas vezes aparecem nesses, no nas notícias, né, ou como representam, né, escolas específicas, muitas religiões, cristãs, muitas, né, temos a religião católica, apostólica, temos as religiões evangélicas, temos a Umbanda, o Candomblé, mas e além dentro de dessas, cada uma tem vertentes, né? tem São muitas práticas, inclusive vertentes. práticas regionais. A Pois Umbanda, por tem exemplo, tem a Umbanda que tem a eu conheço aqui em São religiosidade Paulo é indígena, diferente por do Rio. exemplo, que Exato, a gente perfeito. não fala, né, se não for numa escola indígena, a gente não vê isso sendo tratado, né, de forma séria, não como um folclore, né, Exato. Não é mas de folclore, forma isso é conhecimento. o folclore, o aspecto folclórico, né, de religiões que são inferiorizadas, ou de uma maneira espiritual de enxergar o mundo, né, porque não é só a definição de ter um nome para uma religião, mas é uma vivência,
é um entendimento do ser no mundo, como parte dessa espiritualidade, né. A espiritualidade como um todo é um ser no mundo, é um existir no Uhum. mundo de alguma maneira, né. Mas quando se trata disso de maneira folclórica, isso já afasta, né, qualquer, visão espiritual do ser humano, de uma coisa mais considerada correta, né, ou comum ou normal. Quando é folclórico, isso vai para o campo da ficção. Quando é folclórico, vai para o campo, né, da marginalidade do entendimento, né, do que é religião, do que é o E nem exercício o dessa próprio folclore não deveria ser isso, né? O próprio exatamente. ensino do O folclore, folclore do âmbito brasileiro inclui cultural. muita religião, inclui muitos aspectos Oxe, e religiosos. como? E como? E como? E como? Folclore é Né, cultura, gente, não é coisa atrasada, não é coisa de caipira. e pois é, e o folclore ele inclui aí a visão, a cosmovisão indígena, que Sim. tem, né, as suas espiritualidades também, e que a gente não está trazendo para o campo da seriedade, né, quando se vê de maneira folclórica, né. Fora as religiões orientais, quantos Uhum. são os imigrantes que temos, né, no contexto brasileiro, e que trazem também junto essa parte cultural, né, que é uma visão de mundo que foi construída num outro contexto, com outro processo, né, Muito que mais antiga do que qualquer outra, né? que Milenar, é ou seja, sabe, que vem de bases muito mais antigas do que o próprio catolicismo. E que, e, e que, exatamente. e que, e que mesmo aqui em São Paulo, vamos falar mais de São Paulo, que talvez onde eu conheço um pouco mais, o budismo, vamos chamar assim, ele tem um espaço enorme. Aliás, se você for pegar nos censos, aliás, quantos anos nós não temos um censo? É, vários, né? Não, muitos anos. Aliás, você sabe que eu nunca participei de censo, né? Nunca, em 60 anos de vida, nunca nenhum recenseador me perguntou nada. Ah, tudo bem, eu não Pois devo é. existir. Eu Eu fico acho que com não o pé existe. atrás com essas pesquisas também, porque quando sai pesquisa do IBGE, pesquisa não sei o quê, esses censos Eu que nunca fui pesquisado. ninguém nunca me perguntou. É, Eu eu não acho que estou lá naquela pessoa, eu não acho que estou não naquela passo pesquisa. aqui na minha rua, não sei, algum problema eu devo ter. Mas assim, você sabe que quando pergunta de religião, tem lá católico, protestante, tem espírita, tem budista e não tem umbandista, sendo que a Umbanda é uma religião brasileira. Ela foi, não vou dizer criada, mas ela foi anunciada no Brasil. Sim, A Umbanda ela mistura questões do catolicismo, mistura questões do candomblé, mistura questões do xamanismo, mas ela é uma religião brasileira. Então deveria uhum, ser. Talvez a Umbanda deveria ser a primeira da lista, porque é a religião brasileira. Ela foi fundada no uhum. Brasil, ela foi criada, anunciada no Brasil. E no censo brasileiro não tem Umbanda. Ou seja, não dá para pedir seriedade no negócio desse. Né? Pois é, né, a própria pesquisa já demonstra essa O visão, né, desconhecimento. do que é e do que não é, religião, enfim. É. A própria pesquisa demonstra isso. Sabe que, por falar em pesquisa, eu li agora numa revista recentemente, uma matéria sobre uma psicóloga, Melanie Klein, super importante, psicanalista, psicóloga, né, e que me chamou a atenção algumas matérias ali, e a visão que a matéria me chamou a atenção, o trecho que me chamou a atenção foi no aspecto de como tratar a criança, né, porque ela foi pioneira na investigação ali sobre os processos de crianças, né, que não era, analisada em consultório da maneira como ela tratou, entrando no mundo da criança e com uma outra, visão mais empática, né. E eu fiquei concluindo, né, inferindo depois do que eu li ali, que não só para aspectos, né, psicológicos, de como a criança vai desenvolvendo durante a sua infância, né, construindo a sua identidade, né, construindo a sua, eh
sua estrutura psicológica interna, mas Uhum. também a sua estrutura, espiritual interna, né. Como se aproximar dessa formação que é necessária, que assim como a psicologia parece ser, né, muito subjetiva, muito impalpável, né, mas Uhum. como que ela vai formando isso ao longo do processo, que é esse período, né, do ensino básico, do ensino, até o final do ensino médio, né, como é que isso vai se construindo? Isso vai se construindo a partir, primeiro, do círculo social familiar, né, Claro. em segundo lugar, do círculo social, da escola, né, então o que ela vê ali, para ela é o mundo, né, ou Uhum. seja, ela vê ali Aquele a recorte é o a todo para ela, né? ela vê a espiritualidade ali e o que ela entende de espiritualidade é aquilo que existe, é aquilo que é o correto, o que não está presente é folclore, é ficção, é bobagem, não tem tanta importância, né. E isso se transforma numa visão de mundo que ela vai levar para maturidade, para a Ah, vida depois da escola, né. Então, é uma transmissão, né. E aí quando chega um censo que vai bater na porta, que dificilmente aconteceu com todas as pessoas, não aconteceu com a gente, vai bater é. na porta dessa pessoa, né, com essas opções, catolicismo, religião evangélica, budismo, espiritismo, e não tem outra coisa? Quer dizer, para esse sujeito é normal, não tem, não tá faltando nada, porque a É. construção que pela qual ele passou demonstrou que não existe mais nada além disso, né. E essa reprodução que a gente tem que evitar na escola. A escola tem uma responsabilidade, né, nessa formação da espiritualidade também, né, a partir dessa, sistematização de ensino religioso de maneira ampla, né, até renovando, se renovando, né, o tempo inteiro, a cada ano, quais são as religiões que ainda não apareceram aqui, que precisamos dizer que também existem, né, a escola tem essa responsabilidade, né, porque a espiritualidade ela vai se formar de maneira mais particular, eu acredito, né, mas de maneira sistematizada na escola, acho que existe essa responsabilidade de apresentar esse universo, E né, nós não estamos de falando aqui de religiões pequenas, tá, Paula? E não, assim, não é que assim, mas o número de umbandistas é pequeno, o número de candomblecistas é pequeno. Talvez perto do número de evangélicos, perto do número de católicos, seja pequeno. Agora, abre um pouquinho a mente. Se a gente estiver falando em religiões islâmicas, quantas no mundo, sim, quantos milhões de pessoas no mundo professam a religião islâmica? então. E tudo que a gente sabe do islamismo, o que, que é? É o povo que enfia colete bomba e sai por aí explodindo. Uhum, E não é. Sabe? uhum, Os judeus. São Paulo tem uma comunidade israelita sim, enorme. pode ser. Enorme, enorme. Sabe? E Uhum, o que, que se aprende sobre a religião judaica nas escolas? Nada, acho que nem uhum, citada é. Então, uhum, eu acho que sabe, mostrar, sabe, o quão plural é a questão religiosa e que vai ser essa compreensão das religiões que vai formar a espiritualidade, até mesmo porque quem estuda um pouco de religião sabe, a hora que você bate na peneira, cai tudo no mesmo lugar. uhum. Você pode chamar É, Deus do nome que você quiser chamar, mas todas as religiões caem em um Deus. exatamente, Pode né. é Deus, é Alá, é Olorum, é Zambi, é Tupã, seja como É, você quiser chamar, exa cai no e mesmo e lugar. ainda, além dessa verdade que você acabou de trazer, que tudo chega a uma conclusão, que é lógica, né, se existe a prática, né, dos rituais, a prática, né, da adoração, se existe a prática cultural de vivenciar, né, algum dogma religioso, alguma, né, uma tradição religiosa, é porque o objetivo
o objetivo é, né, uma vida melhor, uma vida mais justa, né, uma vida equilibrada. Isso deveria se transformar em ações para outros campos, inclusive, né, Sem para o meio dúvida. ambiente, para política, para, enfim. Se o Economia, objetivo cultura, é o tudo. bem, se o objetivo é a harmonia, não é? Quanto mais religião, melhor. E ainda não falamos também daqueles que não praticam, né, religiões. Como vários amigos meus que falam, eu falei, eu sou ateu, graças a Deus. É exatamente isso. Ateus que olha, um dado interessante, né, que eu estava pesquisando há pouco e li, me deixou até, curiosa. O Jorge Amado, que foi Hum, não só escritor muito importante, ele tem livros, assim, acho que mais livros do que escritor brasileiro no mundo, é difícil, porque ele foi traduzido para quase 50 exato. países, tem mais de 20 milhões de livros, vendidos e continua sendo, né, fundamental. Eu diria que semi-obrigatório, né, para qualquer pessoa que queira entender um Sim, pouco, seja de sim. literatura, seja do que é ser brasileiro, é meio Pois é. semi-obrigatório, né? E ele, teve uma atuação política forte também, né, Também. dentro do Partido Comunista e depois também através da literatura, eu acho que ele continuou sendo bem político através da Aham, literatura, sem né, dúvida. mas ele era ateu. E ele, como político, né, ele foi deputado federal, inclusive, ele criou uma emenda constitucional de defesa pela liberdade, né, pelo exercício da liberdade religiosa. Olha só. Então, sendo ateu, ele teve vínculo com, né, religião, Sim, um sim, claro. bandista, se eu não me engano, Isso. não lembro se era um bandista ou do candomblé, Não, mas era um bandomblé, vamos dizer assim. Era uma umbanda é, mesclada com candomblé. mas Mas com depois acho que candomblé. pela atividade dele, ele se afastou e É. acabou, né, em algum momento, né, dizendo: "Ó, na verdade eu não sigo, eu sou ateu". Mas mesmo assim, ele continua defendendo sempre a prática, né, e achando um absurdo, porque é aquilo que eu falei, né, sobre a justiça. A escola tem que ensinar o caminho da justiça, né, Uhum. e se ele percebia nisso, a injustiça, né, os terreiros sendo depredados, né, a religião sendo banalizada, a religião principalmente de matriz africana, e ele defendeu, né, que todos pudessem praticar a sua religião, independentemente, né, da religião e do lugar, que todos tivessem essa liberdade. Então ele coloca isso, né, de maneira jurídica, legal, que mostra mais uma vez, né, o quanto isso não depende de você ter uma religião específica ou não. Mas acreditar na liberdade, né? Acreditar na liberdade. É, E assim, porque é pela liberdade que você forma a verdade. Nunca nenhum regime autoritário formou verdade, exatamente, sabe? nunca nenhum regime autoritário. Quanto mais abertura você dá, quanto mais conhecimento você proporciona, conhecimento você não, na verdade você proporciona informação, né? O conhecimento que informa a pessoa. Mas assim, quanto mais informação você vai proporcionando, mais a pessoa tem escolhas. A gente não pode esquecer outra coisa, Paulinha. Uh, existem pouquíssimos motivos no mundo pelo qual já foram feitas ou são feitas guerras. Um deles é a água. Né? A gente vê que grandes guerras no mundo foram feitas querendo dominar territórios que têm água, que é um Uhum, bem essencial. E o outro motivo é a questão religiosa. Quando é. se fala, assim, o seu Deus é errado, sabe, como fizeram, e aí eu critico abertamente mesmo, quem quiser me criticar, por favor, faça o mesmo, mas assim, quando os jesuítas chegaram no Brasil, eles olharam para os índios e falaram assim, vocês cultuam quem? Eles falaram, cultuamos Tupã. Não, esse Deus não existe. Tá, peraí. Isso é Quantos demoníaco. deuses, quantos deuses existem? Não é um só? Então como é que você que acredita que Deus é único está falando que outro Deus é errado? Não, sabe, ou é Deus ou não é Deus?
Hum, sabe? Você pode chamar por nomes diferentes. é, Agora, sabe? Ah, não, você vai querer. Eu preciso exterminar aquele povo, aquela, seja quem for, índios, seja quem for, o que for, porque eles cultuam um Deus errado. Gente, que direito a pessoa se vê de fazer isso? E o que pois está é, acontecendo hoje? O que acontece hoje, seja no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo um pouco menos, mas no Rio de Janeiro acontece muito, na Bahia acontece muito, sabe? É, terreiros sendo depredados, e você vê as pessoas se colocando na porta de terreiros, proibindo que as pessoas entrem lá para fazer o seu culto, porque o que acontece lá está sendo para um Deus errado. Quem se arvora no direito de dizer que meu Deus é certo e o teu é errado? Isso é falta de formação. Isso é falta de uma base que mostre que, gente, chame como você quiser chamar. Importante é ter fé, importante é acreditar, importante. Aquela coisa, teve aquele cara, não sei se você já chegou a ouvir falar dele, um carinha aí que viveu há 2025 anos que pregaram numa cruz. Você já ouviu falar dele? Já, né? Ele falou, perguntaram para ele, lá ele falou: não, 10 mandamentos é muita coisa. É muita coisa, 10. Resume em dois. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E mesmo assim ninguém entendeu nada. pois é. Esse é o fundamento, né, de qualquer espiritualidade, Exato. Sabe? né. Agora, nós temos hoje em dia, por mais que. Eu sempre valorizo muito os professores, tá? Eu acho que é uma classe que está acima do bem e do mal. Professor é professor, ponto. Mas assim, nós temos professores preparados para isso, Paula? Olha, eu acho que isso é muito particular daquele que quer, lidar com essas questões. Porque como isso gera um enfrentamento com a sociedade, e eu estou falando da Hum. sociedade como famílias, Tá. né, famílias. A família, né, quer participar de certas maneiras da escola quando surge uma polêmica, né, então não admite. Então, eu acho que é particular Quando do surge polêmica, professor. né? Quando surge É, polêmica, a família quer participar da escola, né? Agora, exato, quer é. ir lá para aprimorar o currículo, para tornar Pois um é. ambiente melhor, E aí se não, deixa. torna uma questão muito particular, né, daqueles que querem, se preparar, né, para lidar com as diversas maneiras de vivenciar a espiritualidade ou a religiosidade de cada um, porque a gente precisa estar preparado para isso, pela Uhum, responsabilidade que é lidar com, 40 alunos em sala de aula, são 40 sujeitos, né, e existem aqueles que apenas, né, eh, se afastam, né, que é mais prático seguir apenas o que está na cartilha, uhum, né. E eu acho que acima do professor, eh, deveria, né, poderia, né, ser um incentivo até das secretarias de educação, a uhum, existência de um protocolo, por exemplo, para identificar uma intolerância, um protocolo quando se identifica uma agressão, ainda que seja mínima, né, porque a agressão verbal também é agressão, né, sim. e que isso não passe em branco, porque a gente ainda que não se ensine, né, a prática da diversidade, né, religiosa, ainda que não se foque muito, né, em todas as escolas, mas em algumas em especial isso já exista, como o ensino de escolas religiosas, né, mas ainda que isso não seja, né, colocado em sala de aula de uma maneira mais plural, é importante lidar com a intolerância. Tá. A violência. Então, acho que é necessário que todas as secretarias educacionais pensem em protocolos, como se pensa, né, como lidar com o bullying, como lidar com, uma questão problemática que não pode passar em branco, né, porque a escola ela está ensinando, quando se deixa isso passar em branco, como agir, não fazer Uhum, nada. É inadmissível, né. Então, ao detectar, né, principalmente quando se trata de religião, que é tão delicado,
Eu acho que existe uma responsabilidade, né, do conjunto, né, da equipe pedagógica, e que vai chegar ao professor da maneira, né, mais organizada possível para, né, uma conversa, para identificar quem está envolvido, né, para chegar a uma solução justa, né, mas que não deixe passar em branco, né. Então, qualquer forma de discriminação, de intolerância, tem que ser detectada, né, porque, o ensino, ele aborda campos diferentes da vida, né, então o ensino pode também incluir religião ou, né, diversidade religiosa ou, ah, os aspectos de uma espiritualidade de forma mais genérica, como Tá? empatia, tolerância, né, enfim, a Ah, alteridade. bem colocado, menina. Muito bem colocado. Se colocasse isso, talvez não fosse uma forma de reduzir intolerância racial, Com preconceitos certeza, de gênero, com certeza. sabe? Não, sabe aquela coisa que a gente vê que criança é cruel. Desculpa, aqui entre nós dois é a torcida do Corinthians. Criança é cruel. As crianças Criança são quando, criança são quando quer. maravilhosas, a gente Eu também ama acho. quer E apertar. quer pegar pelo pescoço, e quer apertar pelo pescoço, né? Até ficar roxinha aqui ainda. Mas assim, criança, assim, quando a criança quer ofender, ela não fala só feia. Hã. Ela fala que e aí, gente, por favor, estou dando exemplos aqui, tá? Ela vai virar e vai falar assim: escuta aqui, eu sou negrinha. Ela vai falar isso. Uhum, Porque ela escutou uhum. em casa. Ela escutou em casa, o pai ou Casa, a na mãe rua, dela. ela viu nas redes sociais, ela Ela sabe que isso é viu em algum lugar, ofensivo. sabe? Criança, e ainda mais vai ficando adolescente, quando vai numa aula de educação física, passa a bola lá, para aquele viadinho, não, para aquele viadinho, melhor, deixa ele quieto no banco que é melhor. Uhum, E uhum, aquela ali nem adianta chegar para paquerar, porque acho que ela gosta da mesma fruta que a gente. uhum. Ou seja, criança sabe ser maldosa. A Será que ao responsabilidade mostrar do religião. ambiente não pode deixar passar em branco qualquer coisa mínima como essa, Exato, tem que também nesse acho. momento tem que interferir, E né, será nesse que momento tem que mostrando interferir. bases religiosas de acolhimento, de fé, de, sabe, mostrando o que o carinha lá da cruz falou, né? Amai ao próximo como a ti mesmo, mostrar isso, será que não ajudaria a diminuir um pouco isso? Claro que não vai diminuir rede social, não vai diminuir o que o pai e a mãe falam em casa, mas será que não ajudaria a mostrar que o quanto que é errado, sabe, essas frases ditas e às vezes a criança fala, solta, e o quanto machucam isso a pessoa? Isso aparece, por exemplo, em projetos como, o componente que a reforma do ensino médio trouxe, que se chama projeto de vida. Hum, Então, não tem nenhum vínculo com espiritualidade ou tá. religiosidade, mas tem o assunto, o respeito, a empatia, a tolerância, né, a justiça, né, que está dentro desse discurso religioso, né. Só que isso é muito recente, não foi implementado de uma maneira eficaz e gerou muitas controvérsias, como, por exemplo, ah, como falar de tolerância e de justiça num ambiente de hostilidade, que é uma escola, às vezes, já sucateada, Uhum. periférica, que não tem uma estrutura, né, que está sendo bem atendida pelo Não tem município, nem pelo banheiro, né? estado. Não tem nem banheiro Sabe, a de criança direito. está na escola porque ela está fugindo de um ambiente de violência que é do lado de fora. Então, a gente está aprendendo a fazer isso o tempo todo. E o mundo, conforme, né, vai mudando, a escola tem que acompanhar, né. Uhum. Então, se não deu certo a implementação desses princípios, porque eu vejo mais como princípios de vivência social, né, se não teve sucesso no primeiro momento,
Isso tem que continuar, mas se adequando a cada contexto, a cada região, a cada situação, a cada realidade, né. Porque uma coisa é ensinar isso dentro da escola, né, que existe esse princípio, né, da ética, do comportamento, da moral, mas outra coisa também é entender que existe uma construção histórica de violência, de intolerância nesse país em que a gente vive. Tá. E uma coisa não está separada da outra, Uhum. né. É o que é a função da educação, né, que realmente é muito difícil, né, mostrar isso, ensinar isso no dia a dia. Não é impossível, é um passo a passo. E isso vai exigir de cada região, de cada contexto, um trabalho muito específico ali. Porque temos uma BNCC, temos um currículo comum, né, temos necessidades, né, pedagógicas, que são vistas dessa maneira ampla. Mas o território brasileiro, vamos pegar só São Paulo, um estado, né, apenas, É um ele tem país. tantas especificidades em cada lugar, né, que o ensino tem que ser pensado de maneira, particular também em cada lugar, Sem né, dúvida. com as suas especificidades. Então, são princípios, né, de comportamento, de entendimento, né, ao lidar com o outro, num ambiente em que tem muitas pessoas, dezenas de jovens, que precisa ser, ensinado, trabalhado, a gente tem que interferir, e a gente tem que interferir como educador, aprendendo junto. Porque o educador, ele não pode ser mais aquele que chega para trazer uma verdade. Ele tem que chegar para trazer compreensões, ou apresentar compreensões, e encontrar junto com aqueles alunos, né, caminhos. Porque também o educador, né, que se vê na postura de cima para baixo, como quem vai trazer Hum, a única resolução, a única forma de existir no mundo, vai errar, vai também vai ser encontrar ditadorzinho. barreira, Também vai vai ser encontrar ditador. conflito com os alunos, vai encontrar conflito com a comunidade, vai encontrar conflito com a sociedade, né. Com a Porque família, vai ter problema. é bem Paulo Freire isso aqui, né, é uma visão horizontal de educação, não vertical. E essa horizontalidade, ela exige um entendimento, Claro. eh, Um preparo, né? particular Um preparo em forte. cada contexto, né. A Precisa de própria muita questão aí força das isso. religiões que precisa ser amplamente discutida, com todo o respeito, também tem que ser discutida nesse aspecto histórico e cultural, né, em que Uhum. uma foi opressiva, uma Sim. religião foi opressiva junto com a cultura opressiva do colonizador durante séculos, Não, né. gente, nós já falamos aqui algumas vezes. Esse sistema patriarcal que o homem é o grande provedor, não sei lá, isso veio junto com a Igreja Católica. Sabe? Antigamente, bota antigamente nisso, mandava que a grande figura religiosa era a deusa, não era Deus, Uhum, era uma deusa. Porque a mulher é a provedora da vida, a mulher é aquela que fornece a vida. Ou seja, a mulher era sempre preservada. Daí veio a Igreja Católica com seus papas e uhum, colocou o Deus homem como figura central e colocou a mulher em oitavo plano, vai para ser bonzinho. uhum, Tinha o homem, tinha algumas categorias e depois vinha a mulher lá atrás. Sabe, eu uhum. acho que a mulher está ganhando espaço, ainda precisa de muita coisa. E não é Sim. equiparar. Ninguém quer que a mulher seja igual ao homem, homem igual à mulher, não é nada disso, gente. Cada um tem seu valor. O homem dado o que é do homem, a mulher dado o que é a mulher e que os dois caminhem juntos. Sabe? A Como mulher não tem que fazer sujeito, né, como o homem não tem que sujeito. fazer. Exato, sabe? Tem que ser isso Uhum. agora. Eu acho que aí tem aquela coisa. Ah, a família, a gente não quer que a família faça intervenção na escola, que a gente pode falar, sim, mas a criança não pode melhorar a família? Será que os educadores não podem, a escola não pode melhorar essa criança para que ela seja um agente de melhoria na família? É. Eu não sei como trazer líderes religiosos para falar na minha escola.
Tá. Por que não levar a sua escola até os mais diversos templos religiosos? Quantas vezes alguém já levou uma classe ou um dos professores para assistir uma missa? Isso já aconteceu, isso tem práticas que fazem, tem escolas que fazem essa prática, por exemplo, uma formatura, tem instituição, né, na formatura de ensino médio que realiza uma missa. A missa da formatura será dia tal, e aí todos Missa. os alunos vão. Mas você Eu não sabe que eu lembro li de, no eu não lembro de ter tido uma escola que vamos fazer aqui alguma coisa islâmica. Para não não falar de tem, um bandista. não Para não tem. falar assim, vamos fazer uma gira de Umbanda aqui, né? A gira de Aham. Umbanda da formatura da turma. Não, pelo amor de Deus. Mas eu vi Eles conhecem. recentemente, sério, aliás, voltando um pouquinho no que você disse, Ah, desculpa. eu A falo gente para vai. os alunos, né, os meus alunos são grandes, são alunos de ensino médio, né, também já trabalhei Aham. com ensino fundamental, mas hoje são de ensino médio e pré-vestibular. E eu falo para os alunos de ensino médio como se eles, para mim eles são crianças, né, eu falo para os meus É. aluninhos assim, falo: "Crianças, vocês são a minha esperança". Hum, Vocês são a esperança dos adultos que querem ver o mundo melhor, né, porque, o que já foi construído e que está sendo, feita a manutenção como uma realidade de injustiça, é de quem já está na maturidade, já passou pelo que vocês estão passando, que é uma formação, né. uhum, Agora vocês estão no processo de formação, para que na maturidade, né, coloquem em prática essa, esse aprendizado aqui. Então eu falo para eles que eles são a nossa esperança. Eles até brincam assim: "Ih, professora, não confia muito não". Então Ou seja, eles precisam acreditar mais neles, né? Mas tudo bem. é, mas eu, recentemente faz uns 2 meses eu li uma matéria num periódico que eu fiquei muito feliz de ter lido, que foi uma visita de uma escola municipal não foi numa cidade do Nordeste, não lembro agora de qual estado, eu tenho quase Hum, certeza que foi Bahia, mas uma escola que fez uma visita a um terreiro. Como olha só. uma excursão. "Olha, aqui temos esses símbolos, aqui temos isso, aqui é onde tem o ritual, aqui temos", né, eu achei sensacional. Didático. Didático. Uma coisa Sabe, uma didática. visita, ó, um dia ao museu, um dia ao terreiro, um dia é um parque ecológico, um dia é, por que não, uma catedral, por que não um Sim, centro sim, espírita. Eu sim. achei maravilhoso. E aí comentei com meus alunos também, falou: Que pioneirismo, né, porque também, tem eh, essa responsabilidade, né, vamos de assumir, né, assumir a treta, né. Sim, vamos levar as crianças para esse passeio, não são obrigados, mas existe a Não, possibilidade. ninguém está querendo doutrinar ninguém. Nós estamos querendo Achei o mostrar, olha, máximo. isso existe, isso existe, isso existe. É preciso que seja compreendido para que seja respeitado. E vai a um lado uma crítica fortíssima aos dirigentes espirituais de todas as religiões. Estaremos nós preparados para receber uma turma de escola sem fazer doutrinação? Simplesmente, É. senhor, caros professores, caros coordenadores, prezados alunos, sejam muito Forma bem-vindos aqui. pedagógica. Uhum, Sabe? O que é aqui? Aqui é praticada tal religião. Nós temos esses elementos que servem para isso, para aquilo, não sei o que. Estaríamos nós preparados para receber? Porque eu acho que a partir do momento que a gente estiver preparado para receber, a gente pode ofertar. uhum, Pode, uhum, saber, chegar na escola do bairro. Mas uhum, você escuta, você não quer trazer os seus alunos aqui para conhecer a igreja, uhum, o templo, o terreiro, a mesquita, o sei lá o quê, sabe? uhum. É. Tragam. Nós estamos preparados para apresentar simplesmente com uma apresentação didática, mostrando o que é. Pronto, acabou. Uhum, Sabe, leva para conhecer um barracão de escola de samba. uhum, é isso. Sabe? Um barracão de É, escola de samba é uma das mais é maravilhosas que tem apresentar para fazer. o que existe no mundo, né, o que existe no Exato. mundo. Porque é a falta de conhecimento que a gente chama de ignorância. É.
é o não conhecer, né? E é a falta de conhecimento, a ignorância, que leva à intolerância E que leva à violência. e à E, violência. e o passo final desse ciclo, né, de desconhecimento, de intolerância, de desrespeito, é a violência. É, é. E isso vem, assim, né, no mesmo sentido do que eu acho que eu tentei comentar agora há pouco, não sei se eu completei bem, mas do Eu não devo ter quanto deixado. Eu falo mais com o papo entrevistado. interativo, Né? mas, mas do quanto o que existe na sociedade transmite para quem está em processo de formação o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é, o que deve, o que tem autorização para ser repreendido e o que não tem, Hum, né. Então olha que fala boa. essa autorização para a violência contra, né, símbolos religiosos, contra falas religiosas, né, contra espaços, né, religiosos. Existe uma autorização social que vem de um processo, né, histórico, né, e isso é evidente, quando você começa a provocações, né, a provocar como dessa maneira, vamos levar os educandos para conhecer o mundo, vamos levar para conhecer o mundo real, não aquele Uhum. mundo que a gente quer, que seja para, né, para uma visão de mundo única. O que que é o mundo real? O mundo real é um mundo diverso. O mundo real é um mundo que é colorido, né. E veja também outra falta de representatividade que implica nesse sistema educacional. A administração pública, a administração política, ela não é diversa, do jeito que poderia ser. Então, quando os nossos dirigentes, quando essa representação sempre é a mesma figura, o mesmo, Uhum. né, o mesmo fenótipo, estereótipo, né, e visão de mundo, isso naturaliza o que é aceitável Sim. e o que deve ser rejeitado, o que não é normal, hã, o que é lateral. Quanto mais religiosos participarem da elaboração de um projeto político, pedagógico para o sistema educacional, melhor, né. Quanto mais religiosos e ateus participarem disso, melhor. Mas a gente tem que ter a colaboração, né, essa visão múltipla de todas as frentes, né. Porque, a diversidade vai se fazer dessa maneira, na política, na escola, né, no dia a dia, com a participação de todos, Só que ele tem que com tirar essa uma visão compreensão. tacanha. Tem que tirar uma visão tacanha ainda dos religiosos, de dizer assim, religião não se mistura com política. Primeiro, é o seguinte, política é tudo. Nós fazemos política o dia todo, todos os dias. A religião é totalmente política. A política é a arte das relações. Então, se a gente fala assim, eu não vou me relacionar, a gente não pode achar ruim que está sendo colocado de escanteio. É, Quando a gente fala assim, eu vou me relacionar, eu vou fazer parte do universo político, não quer dizer que na missa tinha que ter pregação política. Não quer dizer que numa gira de Umbanda eu vou levantar santinho, votem no candidato. Não, não, ninguém vai fazer isso. Mas assim, eu vou participar da vida política do meu município, do meu estado, do meu país. Porque participando, eu vou fazer com que diminuam as adversidades e as contrariedades e as diferenças. exatamente. Sabe? É É, só por. A nossa defesa é participar. Agora, enquanto a gente tiver bancada da bala, bancada agrícola, bancada evangélica, enfim, eu falo bancada evangélica com inveja, que eles mas conseguiram ter uma bancada. Para o bem ou para o mal, eles conseguiram ter uma bancada. por uma Ponto. organização política dessa É, bancada, né. exatamente.
Eu sempre falo, e aí eu conheço um monte de evangélico, então eu tenho o direito de falar. No particular, eles se estapeiam. No grupal, eles se unem. O mandista é justamente o contrário. No particular é, ai, benção pai, benção mãe, meu irmão, minha irmã. Vai no coletivo, Tá todo mundo, tá né, todo só é cada um por si e oxalá por mim mesmo, obrigado. Então a gente vai é, parar de ser burro, que isso é burrice. Ou seja, você quer ter uma bancada umbandista? Não, eu quero ter uma bancada que olhe para a questão religiosa e fala, religião, como a Paula disse o programa inteiro, religião é ensinar diferenças e se aceitar essas diferenças. E saber que as diferenças que constroem a união. Sabe? Não é azul com azul, amarelo com amarelo, vermelho com vermelho. É ô azul Sérgio, com você amarelo deve com vermelho. lembrar, né, que não foram poucas as vezes que houve a pregação religiosa no Congresso. Aquele monte de gente orando junto, como se estivesse num templo religioso. Esse lugar não é para Não isso. é. Assim como o É uma Congresso não é para ter Gente, mas pregação, eu fiquei no templo não é, impressionada. não é para ter política, sabe? Ninguém quer que. Não, sabe, cada lugar é o seu lugar, mas temos que participar de todos. É, Sabe? Ninguém quer que na escola chegue lá, seja um pai de santo, um padre, um pastor, um rabino. Ninguém quer que chegue numa sala de aula e saia gritando. Não, só quero que mostre. há espaço para isso, né? Mas aí entram medidas que poderiam ser reparativas, como, por que não, cotas para participação política, né, de Oxe, segmentos religiosos diferentes? Por que não? né? Né? Por que não cotas para participação de religiões, tornando, né, esse lugar mais plural? Representatividade, Paulinha. Para que a gente elege um bando de gente a cada 4 anos para mudar nome de rua, para dar nome a ponte, para criar CPI que não leva a lugar nenhum? E a gente não faz assim, pessoal, eu quero um grupo de umbandistas para vir aqui discutir. Agora eu quero um grupo de evangélicos, eu quero um grupo de católicos, quero um grupo de professores, quero um grupo de engenheiros, quero um grupo de médicos, Exatamente. quero um grupo de floristas. Aliás, na educação, né, na área de decisões políticas educacionais, eu fico revoltada com a falta de visão sobre a necessidade de professores, pedagogos, quem estuda educação de forma direta, participarem disso também. É quem ensina que tem que decidir, né, currículo, debater, né, pensar estratégias. Como que uma secretaria, um ministério é composto para tratar de educação com pessoas que não estudaram educação? O ministro da Educação, o coronel Trimegisto de Oliveira. Desculpa, nada contra o coronel, mas ele nunca deu uma aula na vida, né? E precisa de Male uma frequentou uma formação, aula. né, e isso para qualquer área, assim, é uma lógica, né, para Claro, qualquer área, você tem que colocar para lidar com saúde, quem um estudou médico, saúde. Você tem que claro. colocar para lidar com, desigualdade, quem estudou desigualdade, né, sociologia, por exemplo, que tem uma formação na área de humanas, né. Isso é uma lógica que deveria ser, né, respeitada e discutida. Paulinha, nem o técnico da seleção brasileira é brasileiro, você está querendo demais, tá bom? Eu sou utópica, né. Somos. Linia, seguinte, infelizmente nós temos 1 hora de programa, já estamos com 59 minutos. Ah, Ah, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você não falou metade do que você queria falar, né? não, Você não... nossa, ainda tinha muita coisa para falar. É um Então, assunto inesgotável. então, vamos fazer o seguinte. Não garanto que semana que vem, porque eu sei que você está numa época de vestibular aí, eu não quero te atrapalhar muito. Mas você volta? Volto, com certeza, volto sim. Então tá ótimo. Paula, obrigado.
muito, muito obrigado. Conversar com você é sempre uma das coisas mais edificantes que tem, além de ser uma alegria, ser um bate-papo fantástico e muito gostoso. Ah, eu que agradeço. Para mim é uma contribuição conversar com você, eu aprendo muito conversando com você, e acho que o sentido disso é esse também, né, a gente Ah, aumentar, ampliar os nossos conhecimentos e levar isso adiante. e eu juro que na próxima eu deixo você falar sem te interromper. Pessoal, beijo, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.